Eu acho que agora eu vou fazer live no YouTube, porque aí já sai direto pro YouTube, né? Ah, Né, eu Luiz faço, André? eu já fiz Ah, é algumas no uma boa. YouTube. O YouTube tem uma vantagem, porque Luiz depois André ela também. vira vídeo gravado, né, É, automaticamente. exatamente. Eu vou Então, quem começar a fazer perdeu, isso. e uma coisa só que eu aprendi nessas lives que eu estou fazendo, né, até porque tem uma empresa grande que patrocina, então ela tem muita audiência, mas que às vezes a gente conta a audiência só do ao vivo, mas depois que ela fica on demand, gravada, ela dá às vezes muito mais audiência do que ao vivo. E o YouTube te possibilita isso. Sobretudo no YouTube, né? Porque as Sim, pessoas estão reclamando muito do Instagram, entendeu? Estão dizendo que é raro as pessoas conseguirem, só quem tem muito, muito, muito seguidor, que alguém vai ver a sua live, é muito E o Instagram difícil. tem um problema, né? Se por um acaso esquentar muito, se estender, nos 50 minutos ele corta. Corta, pois é, exatamente. Então vamos lá. Então, Eu chamei vocês aqui, assim, pedi para a Lu convidar, assim, para a gente começar a falar. Eu ia falar para uma pessoa, para duas ou para 100, e não me importo. uhum. Acho que o importante é a gente estar disposto a passar esse conhecimento que eu também continuo aprendendo, né? Você está me ouvindo bem? Tô Sim. perfeito. Que eu continuo aprendendo. Eu sou jornalista por formação, mas eu sempre tive muito interesse nessas áreas off, né? Essas áreas que, que fazem as perguntas, né? Que provocam aquelas perguntas: por que eu estou aqui? Qual é o propósito da gente existir? Por que a gente faz as coisas da maneira como a gente faz? E sempre, a vida inteira, desde bem pequena, eu sempre fui muito questionadora nesse sentido. Comecei a estudar astrologia muito cedo para me conhecer, para saber quem eu era, por que eu agia sobre determinadas maneiras, por que eu tinha dificuldades em determinadas áreas e habilidades em outras. Então, fui assim, fui experimentando muitas terapias, fiz diversas terapias não convencionais, né, essas conhecidas, e em 2015 eu entrei em contato com o Access Consciousness, que a maioria das pessoas conhece como barras de Access, porque barras de Access é uma ferramenta que a gente trabalha com a pessoa, mas o movimento, a filosofia é o Access Consciousness. O Access Consciousness, se a gente for traduzir em português, é acesso à consciência, tá? Access Consciousness. Às vezes as pessoas perguntam e confundem, Access, tem um programa, né, de computador chamado Access, né? Então, mas o Access Sim. Consciousness é um conjunto de ferramentas e processos que foram desenhados para a gente ter mais consciência em relação às coisas, em relação às pessoas, em relação aos movimentos, à nossa realidade. Para o Access, para quem criou o Access ele entende que a consciência inclui tudo, o certo e o errado, o bem e o mal, não tem julgamentos. A partir do momento que você julga alguma coisa ou alguém, você cai numa polaridade, na polaridade do certo e do errado, do bem e do mal, que essa realidade, a realidade que que a gente está acostumado a viver, ela foi toda moldada para você estar certo ou estar errado, você é bom ou você não é bom. Isso cria muita ansiedade, muita polaridade, muita autocrítica, muita dificuldade da gente ser feliz. Eu queria só começar um pouquinho, antes de falar mais sobre o próprio Access Consciousness, falar como surgiu, quem criou. O Access, na verdade, ele já existe há quase 30 anos nos Estados Unidos. Foi criado por um norte-americano chamado Gary Douglas. O Gary, ele é um psicólogo e um sensitivo, um empático. Ele sempre canalizava, ouvia ou sentia. Na verdade, a história é que ele tinha uma canalização com aquele bruxo Rasputin da União Soviética. Não sei se vocês já ouviram falar do Rasputin.
Ele Sim, sim. canalizava muito o Rasputin, mas a terapia de barras de Axis foi passada por uma outra egrégora. Então, de seres que não estão mais nesse plano aqui. Então, a gente precisa estar com a cabeça bem aberta, né? Quando eu estou falando assim, vou falar também pensando que eu vou tentar. Acho que eu tenho como mandar esse Zoom para alguma, ou para o streaming, ou no Instagram ou no YouTube, eu não sei. Eu acho que eu consigo transformar, né? Ele Ou vira um mandar para as arquivo. pessoas, né, Zé Luiz? André, Ele vira um arquivo depois que né? você pode copiar o link e colocar numa mídia social. Isso. Então, o que acontece? Ele estava passando por uma fase muito difícil. Ele estava vivendo num quartinho assim, 4x4, e ele estava a ponto de. Ele tinha um filho, ele vivia com o filho nesse quartinho. Ele chegou nesse momento da vida dele. E ele diz que tudo começou como uma pergunta, porque ele estava tão transtornado, ele dizia, viver, né, não é para isso. Eu não vim para esse mundo para viver isso, para experimentar isso. A vida não pode ser só isso. E aí ele começou a fazer perguntas, ele começou ele tem uma pergunta que ele diz, que ele falava, o que eu posso fazer, o que eu posso criar, o que eu posso ser, o que eu posso receber para modificar isso, para mudar a minha vida. E ele fez uma demanda ao universo. Ele falou, se não é para se é para continuar assim, eu prefiro morrer, entendeu? Porque eu não vou continuar vivendo, eu não vim aqui para esse mundo para viver esse sofrimento todo. Então, o Axis, uma dos fundamentos do Axis é a pergunta. A pergunta, segundo eles, a gente tem que estar sempre na pergunta. A pergunta empodera e a resposta desempodera. Quando você pergunta, você cria um espaço para que as coisas surjam na tua vida. Quando você quer a resposta, você limita. E o Access Consciousness, ele é muito baseado, ele coloca que nós somos seres infinitos, nós somos seres que somos capazes de perceber, saber, ser e receber, muito mais do que a gente imagina. A gente fala que são infinitas possibilidades que a gente pode criar para a gente e que, se a gente vive aprisionado nessa realidade, qual é a diferença entre um ser finito e um ser infinito? O ser finito, ele tem a tendência a funcionar só a partir dos pensamentos, sentimentos e emoções. E isso acaba criando mais polaridade. A polaridade do estou certo, estou errado, ele é bom, ele é ruim, ele é cruel, ele é bondoso. O que acontece no Access Consciousness, né? É que a gente inclui tudo. Inclui o bom, o ruim, o certo e o errado, o branco, o preto, o azul, o amarelo. E isso nos cria mais expansão para a gente viver sem tanta tortura mental. Porque o que acontece? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A mente, ela deu conta, até hoje, de resolver todos os problemas da humanidade? Então, Não. assim, se a gente. Não, né? Se a gente entende que a gente não é só mente, não é só sentimento, pensamento, emoção, a gente também é energia, então a gente tem que trabalhar, aprender a trabalhar com essa energia. Então, assim, um pouco foi isso. Ele começou a canalizar esses conceitos e ele começou a receber o que é chamado barras de Axis, que é um trabalho, que é uma ferramenta. O Axis é um conjunto de ferramentas. Uma delas é a conhecida chamada barras de Axis, que são 32 pontos que a gente toca levemente na cabeça. A Luísa pode falar, porque ela já fez. E o que acontece é que cria-se uma corrente, o que a gente chama de barras, né?
porque são pontos paralelos. Cria-se uma corrente eletromagnética que vai liberando um pouco... Oi, quer falar alguma coisa? Não, é só vai liberando aquele estresse, vai liberando todas as suas crenças, vai liberando as suas conclusões, definições a partir de determinadas coisas, porque o que acontece aqui é que a gente vive na finitude das coisas. Então, a gente precisa de uma resposta, precisa de uma conclusão, precisa computar. Isso tudo acaba restringindo muito o nosso ser, né? Restringindo muito quem a gente é. Ele fala uma coisa assim que é interessante, que uma das maiores ferramentas para a gente se libertar desse vício de funcionar a partir do certo e errado, da polaridade, é a gente se permitir e entender que tudo pode ser um ponto de vista interessante. Se eu não concordo com você, ou se você não concorda comigo, não é porque você está errado e eu estou certa, ou você está certa e eu estou errada. Não, eu tenho um ponto de vista diferente do seu, que é um ponto de vista interessante, como você tem um ponto de vista interessante, diferente do meu. A partir do momento que você se permite se conscientizar disso, não resistir, não reagir ao ponto de vista do outro, aos pensamentos, crenças, julgamentos das pessoas, a partir do momento que você aceita receber, você cria um espaço maior de permissão para você receber tudo na tua vida. Ah, porque você vai receber coisa negativa? Não, você não vai receber coisa negativa. Você vai começar a trabalhar, a conhecer a sua energia. Uma das ferramentas do Access é que a gente aprende a usar o nosso corpo, porque o corpo ele tem o conhecimento, é o corpo que está aqui nessa matéria, nesse plano, é através do corpo que a gente sente, através do corpo que a gente faz as coisas, é através da consciência do corpo que a gente materializa as coisas, é ou não é? Você quer... A Luísa é jornalista, ela tem que escrever, ela vai lá, usa a mão dela, a cabeça dela, é o corpo dela. Você é professor, você precisa falar, então é o seu corpo, é a tua voz. Então a gente ensina no Access que a gente precisa conhecer o corpo. A gente pergunta para o corpo se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo vai fazer bem para a gente, se a gente deve aceitar. E vou te dizer, a gente, assim, sem saber, inconscientemente, a gente recebe uma intuição, que a gente chama de intuição, né? Ah, mas não está batendo bem. Isso aí não vai ser legal. Ou então você sabe de uma coisa e a coisa expande num nível que o corpo está dizendo sim. Ai, nossa, estou muito afim. Ih, tá dizendo que a live vai acabar em 10 minutos. Eu não vou fazer upgrade. Quem vai mandar, vai mandar eu pagar, né? E mas tem como... Eu não vou fazer upgrade aqui agora, né? Tem como começar outra sala? Eu vou começar, vai acabar, eu vou começar outra sala. Então, eu vou e pergunto para as meninas. Eu falei mas um aí pouco aí tem que gerar o link, tá, Luísa? Se virar outra sala, o link muda, tá? Isso. Fica só atenta a isso. A Sol que está sabendo fazer isso. Então, o que acontece? A gente aprende a ouvir o corpo, né? Quem de vocês aqui já não pensou, ou recebeu uma notícia e o corpo contraiu? A gente, não estou me sentindo bem, não é uma coisa legal. Ou então, você recebe um convite e o teu corpo expande. Um convite para um trabalho, um convite para sair com uma pessoa, ou expande ou contrai. Não... Isso é o teu corpo dizendo sim, dizendo não. Então, uma das coisas que a gente aprende também no Access é ouvir mais o corpo, tá? Então, eu acho que eu vou parar um pouco e abrir, porque senão eu não consigo começar uma outra
uma Uma outra sala. sala, tá bom? Então, vou sair aqui Até vou já. entrar e vou mandar no WhatsApp da Luísa, tá, Luiz? Tá bom. Até Tá já. bom, Luísa, Tá bom, passa tá pra bom. gente. Até Obrigado. já, Obrigado. até já. Tchau, tchau. Tchau.